no Insta? Já estamos ao vivo, tá? Boa noite! Boa noite, boa noite. Eu saí. Cadê? Saiu não. Saiu não, você tá aqui. Estamos te vendo. Ah, tá. Apertei o botão errado. Boa noite, galera. Cis, tudo bem aí? Estamos agora ao vivo aqui, às 3 Cis, com o nosso brother Paulo Antônio, que vai dar uma aula hoje. Todo mundo de olhos e ouvidos muito atentos, que hoje o negócio vai ser bom. Parabéns, viu, menina? Obrigada, Paulo. Eu tô Muito ajustando orgulhoso. aqui, meninas. Podem ir tocando que eu tô ajustando aqui, porque me abriu um monte de janela. Peraí que eu vou organizar. Tá, eu vou falar então do programa que a gente está lançando hoje com o Paulo, né? A gente vai ter toda segunda-feira, às 9 da noite, nós vamos estar aqui no YouTube com um programa que se chama Entre Irmãs. E sempre vai ter ou um convidado ou nós três falando daquilo que a gente acha bacana, falando do que a gente acha importante ou para a maternidade ou da CNV, de relacionamentos positivos, que é isso que a gente sempre traz. E hoje, para começar com o pé direito, vamos falar de prosperidade, vamos falar de crenças limitantes, e o Paulo vai trazer muito conteúdo para a gente no comecinho do nosso programa. Aí a gente se tornou aquelas pessoas que a gente sempre temia. Dá um like, se inscreva no canal. Não, aquele que a gente sempre via as crianças assistindo. Deixa seu ok, seu like, se inscreva no canal. Agora é nós. Isa, e para não ter a menor dúvida, tem o nosso link aí na descrição e o link da página do Paulo Antônio, que tem um monte de vídeos sobre educação financeira, sobre prosperidade. Já está o link nosso e o do Paulo aí para poder inscrever todo mundo. Isso tá? aí. Que eu acho legal a gente falar, antes até de abrir para ele, a gente fez uma live pelo Insta, né, essa semana, com o pessoal do Graninha Kids, que foi muito legal, inclusive foi, né, uma seguidora nossa que trouxe, a gente podia falar de educação financeira para criança, e foi um desafio para a gente, porque é uma coisa que vocês, né, que têm as crianças, não faziam, então como é que a gente vai conduzir? E aí, quando a gente foi falar sobre isso, acho que ficou muito nítido que primeiro, como tudo, né, que a gente tem estudado, primeiro tem que acontecer com a gente. Então, como é que a gente se organiza antes, né? Como é que a gente muda a nossa forma de pensar o dinheiro, de pensar o valor, né? De adquirir uma mente próspera mesmo como um todo, para que depois a gente possa conduzir isso com os filhos, com o marido, ou com a esposa, com o companheiro, no trabalho, enfim, com quem quer que seja, né? Daí que surgiu aí a proposta da gente trazer o Paulo para conversar um pouquinho mais sobre isso, e ninguém melhor que ele. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Essa questão do dinheiro ainda é um tabu, não é? A comunidade nossa, latina em geral, você não fala de dinheiro. Eu lembro de sentar na minha casa, crescendo com meu pai e minha mãe, e falar sobre finanças. Nada a respeito. Eu não lembro de ver os meus tios sentados numa mesa na casa do meu avô num domingo, falando sobre investimento, sobre aposentadoria, sobre aplicação. É óbvio que muita coisa mudou. Entrando na questão cultural, os nossos pais não fizeram isso conosco porque os pais deles não tiveram também essa educação. Sim, assim, não foi um erro. Isso não fazia parte do mundo deles. E a outra coisa é que o mundo mudou. Antigamente, todo mundo tinha um emprego que ia dar uma aposentadoria. Hoje você não vê isso mais. Daí também eu quando criança não vejo eles perguntando, e você, a sua aposentadoria está em qual plano? Você está fazendo o que de investimento? Todo mundo tinha um trabalho que dava uma aposentadoria. Então, mas isso é muito forte dentro de nós, uma barreira, sabe? Eu acho que até para os milênios como vocês não tiveram esse tipo de conversação. A gente não é milênio, não. A gente tá mais velha que Quem milênio. dera, né? Quem dera. Você que acha que a gente é menina ainda. Mas... E a gente... A Gabi, se ela for Y, ela tá pegando boi, viu? Tô do lucro. Eu fico mandando meu dedo.
Mas olha só, eu anotei algumas coisas aqui, porque a gente tem que começar pelo mindset, tá? Eu estava com a Isabela mais cedo, eu falei assim, como é que a gente pode ter uma conversa que não seja só motivacional? Como é que eu posso trazer algo na parte prática? Ok, 1, 2, 3, 4. Porque uma coisa é falar de prosperidade, mas como é que eu vou criar essa prosperidade? Correto? Correto. Para quem não me conhece, não é? Eu sou executivo com uma empresa financeira, sou presidente executivo com uma empresa financeira aqui nos Estados Unidos, chamada Five Rings Financial. Nós nos dedicamos à educação financeira. Hoje nós fazemos aí uma média de 4 a 5 palestras por semana, entre os idiomas inglês, português e espanhol. Então, a gente já cobre toda a América do Norte, eu dou assessoria à parte do Brasil também, quando fala de seguro de vida, se o brasileiro quer um seguro de vida em dólar, muita gente não sabe que não é tão caro, e também planos de aposentadoria e planos para as crianças para a faculdade. Eu tenho um pedaço da minha consultoria que assiste ao Brasil também. Uhum. Então, o que acontece? O que a gente se depara não só no mercado brasileiro, mas no mercado americano, tá? Quando você fala de prosperidade, a minha primeira pergunta é: o que é prosperidade para você? Já começa por aí, sabe? Porque quando você fala de abundância e prosperidade, eu só consigo chegar até onde eu consigo ver. Se eu não consigo enxergar, eu não vou conseguir manifestar. O ser humano, ele só faz aquilo que ele acredita. Mas aí é que tá. Se a gente não teve essa educação na escola, o sistema escolar, ele é falho nisso. Uhum. A gente não teve uma aula sobre empreendedorismo, por exemplo. O que é possível fazer? O mundo mudou. Eu tava fazendo uma lista de livros. Aqui na minha mesa eu peguei 20 livros, mas eu estava só sobre finanças, né? Mas eu estava fazendo uma lista de livros, mas o primeiro livro, que não está nem até aqui comigo, você vai emprestando e o livro vai sumindo, é Quem Mexeu no Meu Queijo. Fantástico. Do Spencer. Esse livro é importante você ler, mesmo que você já leu ele 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, porque o mundo mudou, mexeram no nosso queijo. No queijo. Se eu não desenvolver uma mentalidade próspera, e se eu não, de alguma maneira, eu não buscar criatividade, eu não vou sobreviver no mercado. Eu não vou me destacar no mercado. Uhum. Não é? Uhum. Então, eu anotei o seguinte aqui. Qual é a emoção que você tem em relação ao dinheiro? A emoção? Emoção e crenças pode ser a mesma coisa. Uhum. Começa a perguntar para você mesmo, qual é a minha emoção? É muito comum a gente ouvir falar que o dinheiro é a razão de todos os males. Sim. Tá? Que dinheiro não traz felicidade. Eu ia falar, o que veio na minha cabeça foi outra pergunta medo. E agora, o quanto o dinheiro é importante para você? Porque ele vai determinar o bairro que você mora, as universidades que seu filho vai fazer, se você está doente, o tipo de tratamento que você vai conseguir custear, ele vai determinar se você faz um passeio fora, aonde você vai mandar seus filhos para estudar. Como assim dinheiro é importante? Mas nós temos muita crença limitante dentro de nós. Eu concordo. Então, antes de falar, o som está indo aí? Porque a Thaís está mute. Tá, ela deve ter ido correr lá com o Luca, alguma coisa. Pode falar. Quando ela some assim, é o Luca. Antes de falar sobre prosperidade, eu tenho que saber onde eu estou nesse tema. Certo. Aonde estou eu em relação a isso? Tomar consciência primeiro, né, É porque eu não vou conseguir transformar uma coisa que eu não reconheço. Eu tenho que fazer uma avaliação honesta, tá? Uma avaliação honesta de falar assim, aonde eu estou em relação ao dinheiro. E talvez vai doer. Uhum. Fazer um curso, eu faço. Eu diminui um pouco, mas eu passei mais de 10 anos fazendo 6 cursos por ano. Eu estou numa média de 4 cursos por ano. Eu fiz um curso agora com o Bob Proctor. Ele escreveu um livro que está traduzido para o português, que é Você Nasceu Rico. Eu acabei de fazer um curso com ele agora, final de maio, sobre a ciência da riqueza. Foram 3 dias. Uma coisa que o Bob Proctor disse foi o seguinte: as finanças é o diagnóstico mais simples e rápido de fazer. Porque o médico tem que fazer uma bateria de exames, avaliar todo o quadro clínico para sair com um diagnóstico. Uhum. Finanças, não. Ele falou o seguinte:
quanto você ganha, quanto você tem guardado, e eu te conto aonde você está, a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Se você não tem mais, é porque você não aprendeu a fazer mais. Sim. Se você não tem guardado, é porque você não aprendeu a poupar. E nós temos personalidades diferentes. Quem é você? Você é aquela pessoa impulsiva, não é? Ah, eu mereço. Ah, mas a vida é curta. Ah, mas é para isso que a gente trabalha. E não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, não sabe se sobra, e vai no cartão de crédito. Uma bola de neve. Você não sabe o rumo que isso está dando, tá? Ou você é aquela pessoa mais analítica, que tem planilha para tudo, sabe o que sai, computa tudo direitinho. Gabriele? Esse tipo de pessoa tem que tomar um cuidado também de você deixar de viver, porque o segredo não é nenhum nem o outro, mas é o equilíbrio, tá? Sim. Senão se você é aquela pessoa muito controlada, você também pode gerar uma ansiedade e ser aquela pessoa que está no medo, e isso também não vai vibrar para a lei da prosperidade. Tá? Muito pelo contrário, é a confiança. Então, qual é o mindset? Qual é aonde eu estou hoje em relação a esse tema que nós estamos abordando aqui? É a primeira pergunta que nós devemos nos questionar. Nos fazer. O dinheiro é importante para mim? Qual é a minha relação com o dinheiro? Porque isso vai determinar minha conta do banco, isso vai determinar meu estilo de vida, isso vai determinar a qualidade de vida que eu levo. Paulo, Quanto você ganha? no dia que a gente fez a live com o Graninha, a gente fez um pouco dessa busca, assim, e teve muitos pais que estavam assistindo a live que comentavam assim, eu não falo de dinheiro com meu filho porque esse é um valor que eu não quero passar. Como se o dinheiro fosse uma coisa errada, a criança ruim, né? Ser ambiciosa, ruim, né? E aí eu falei, a gente tem que olhar para trás, como que eu vi essa relação do dinheiro, que os meus pais tiveram com o dinheiro, né? Porque, por exemplo, lá em casa, meu pai sempre foi muito correto, muito honesto, um administrador incrível, mas a ambição para a gente, financeira, ela era errada. Porque quando eu tenho uma ambição muito grande, eu não estou indo para um valor muito legal. Mas, assim, a honestidade, a caridade, sim. O trabalho, né? O trabalho honesto e tudo. E aí a gente acaba... E entra também uma questão religiosa, porque fica parecendo que você está indo contra princípios e filosofias religiosas. Se eu pegar um exemplo só, que seria a Bíblia, que é o brasileiro é um país católico e cristão, em teoria, não é? A Bíblia, ela fala de prosperidade de cabo a rabo. Se você for estudar Salomão, as parábolas de Salomão é tudo sobre expansão de consciência e prosperidade. Uau. Era o que eu ia falar. Mas eu existe acho que... ainda esse paradigma, existe um conflito. Claro. É enorme. A gente trazendo isso aqui para dentro do CIS, porque eu acho, Paulo, que não tem como eu ter uma mente próspera e para o dinheiro ser diferente. Né? Da mesma forma que não tem como para o dinheiro eu ter uma mente próspera e para o restante não. Então, é uma filosofia, né? E eu falo porque eu falei aqui para trazer você, porque para mim você vive isso como uma filosofia de vida para tudo, né? É pensar para frente, é abrir de uma forma geral. Entenda, eu vivo, por exemplo, o ano passado eu levei meus filhos para 6 países. Esse ano a gente já tinha ido para o México, mas eu deixei de ir para Aruba, para Costa Rica, para a França, para Portugal e para a Suécia. Eu já estava com tudo agendado. Eu agendo minhas viagens um ano antes. Aí veio o coronavírus, eu parei, né? Não viajei. Mas eu vivo isso. Eu vivo isso. Só que nem sempre foi assim. Eu cheguei nos Estados Unidos em 98, eu tinha 22 anos de idade. Eu não falava inglês, eu não tinha documento. 23 anos de idade. Arrumei trabalho num restaurante brasileiro. O mínimo na época era 6 a hora, era para lavar vasilha. E o rapaz, infelizmente, ele me explorou. Ele me pagava 2 a hora para me lavar vasilha por 8 horas por dia. Só que eu olhei para o pessoal que já trabalhava lá e eu falei assim, você está aqui há quanto tempo? Um falou assim, 6 anos. Isso na cozinha. Você está aqui há quanto tempo? O outro falou, estou há 11. E aí, né, você está lavando vasilha ali, vai inchando as costas. Eu falei, eu não quero essa vida para mim, não. Aí eu falei, a indústria alimentícia não está boa, eu vou para a indústria automobilística, tem mais dinheiro lá. Aí eu fui estacionar carro.
Mas eu fiz eu fui de 2 a hora para 6 a hora, né? E no Vale Parque tinha 3 meninos trabalhando. Um estava lá há 6 meses, o outro há 2 anos e o outro há quase 8 anos. E eu falei, eu não quero isso aqui para mim. E aí eu comecei a buscar. A sua história dava um livro, Eu comecei Paulo. a buscar, eu falei, porque aonde o dinheiro move, a não ser prestação de serviço, ou o dinheiro move através de serviço ou de mercadoria. E aí eu comecei a buscar, comecei a fazer curso. Eu encontrei em 99, e é meu amigo até hoje, um grande amigo, meu melhor amigo, o Fabrício Nobre. E ele me apresentou ao crescimento pessoal, me apresentou Tony Robbins. A gente foi fazer uma empresa, na época era de network marketing juntos, e ele me apresentou um conceito diferente. E isso me fez me apaixonar por isso. Eu falei, eu posso ser mais. Porque, olha só, quem foi que disse que você não merece ser próspero em todas as áreas da sua vida? Exatamente. Aonde você leu isso? Quem te pregou essa peça? Como eu posso absorver que eu não tenho direito de ser próspero? Muito próspero. Por que não? É a mente da gente que sabota, né, Paulo? Porque as suas crenças, ou elas te auxiliam, ou elas te sabotam. Uhum. O começo da conversa é, falando de mindset, aonde eu estou. Uhum. O que o dinheiro significa para mim? De novo, dói, mas a gente tem que sentar e conversar com nós mesmos. Uhum. Qual é a minha relação com ele? E o que significa comigo mesmo? E você vê, e aí, olha só, deve fazer 15, 17 anos que eu não sei o que é trabalhar nem por hora, nem para alguém, nem por dia. Entendeu? E o Paulo agora já está com 14 anos. Esses dias a avó dele, né, a minha mãe, falou assim, meu filho, aí, você vai procurar trabalho onde? Ele olhou para ela como meio que surpreso, né? E falou assim, não, avó, eu não posso trocar minha hora por dinheiro, eu tenho que produzir dinheiro. Uau. Desse jeito. A Saira, ela está com 10, mas a Saira, com 4 anos, ela pintava. Ela fazia pinturinha e vendia por $1. Depois ela passou para pompom, agora ela está fazendo pulseirinha. Ela faz pulseirinha e vende por $1. Empreendedora. Mas você vai ficar olhando como a influência está aí, né? Uhum. Como ensinar para as nossas crianças o empreendedorismo. Por isso que eu acho, Paulo, que tem uma questão sistêmica muito forte, né? Quando a gente fala de todas as crenças de uma forma geral, e especialmente a crença com relação ao dinheiro, ao trabalho, né? Para que serve o trabalho, essa questão da troca de trabalho por dinheiro, e é isso, enfim. O que a gente vê, assim, quando a gente vem de histórias de muita falência, né, de escassez, que os nossos antepassados passaram, né, por quantas guerras, e pensando no Brasil, que a gente né, descendente de indígena ou de escravos, né, que foram pessoas que foram escravizadas e trazidas para cá à força, ou pessoas que não tinham uma escolha, que quebraram, né, e aí vem a imigração italiana, fugiram de guerra, passaram fome. Então, enfim, de uma forma geral, eu acho que a gente tem, você falando dos latinos, né, a gente tem um histórico sistêmico muito pesado sobre a prosperidade, sobre o viver, né, o aproveitar, o tomar a vida mesmo com tudo que ela oferece. Por isso que eu acho que é uma barreira muito grande. A gente precisa olhar para trás para fazer isso diferente para frente. Não só o fator histórico, cultural, mas também aquilo que nós fomos expostos, tá? Uhum. O que eu sei me trouxe aonde eu estou, mas para melhorar aonde eu estou, eu vou ter que melhorar isso que sou. Então, daí a necessidade, nós estamos no mundo da informação, gente, é uma delícia. Você pode, olha, hoje em dia, eu dedico para mim, no mínimo de 3 a 4 horas por dia. Eu não podia fazer antes, hoje eu já posso fazer isso, tá? Entre fazer o meu exercício, fazer o meu Qigong, a minha meditação, a minha leitura, só que eu faço o exercício vendo o YouTube. E, claro, todos os dias, né, a comunicação não violenta está na agendinha. Todos os dias eu escuto. Que trabalho maravilhoso isso. Quanto a gente tem que se educar. Uhum. E o quanto isso cria a nossa realidade. Porque tudo que nós estamos vivenciando hoje é uma realidade que nós criamos. Então, nós temos que buscar nos responsabilizar.
Eu sou responsável pela minha saúde, eu sou responsável pelo meu relacionamento, pela minha espiritualidade, pelas minhas finanças. A gente tem que sair do estado de vítima e entender que talvez a gente possa estar se sabotando. Então, não custa nada você buscar fazer um curso, você buscar ler um livro, você coisas para nutrir a sua cabeça. E a outra coisa que nós temos que entender é que nem todo mundo precisa fazer tudo. Mesmo que a felicidade, ela vem de coisas que dinheiro nenhum no mundo vai poder te pagar. Isso aí tem que ter uma distinção em relação a isso aí. O valor financeiro, ele não vai te completar. Quando você fala de prosperidade, nós estamos falando de... Quando você fala de abundância, o que é estabilidade financeira para você? Não necessariamente um valor. Porque se a meta da pessoa é ter 1 milhão, o dia que ela tiver 1 milhão, a vida dela é vazia. Acabou. O que eu vou fazer com a minha independência? 1 milhão representa, né? O que eu vou fazer com a minha independência financeira? Nem todo mundo precisa ser milionário, não. Quando eu falo de riqueza, eu estou falando de uma energia. Eu entregava pizza, eu era rico. A comadre morou comigo, ela lembra. Né, comadre? Eu já acordava rico. Não tinha nada na conta, não. Desse jeito aí. Mas eu sou abundante, eu nasci para ser rico. Verdade. Paulo, e a gente fala isso... Está na cabeça da pessoa. Eu acho que ninguém mais... nossa mentalidade. Eu acho que ninguém mais livre do que você para falar disso, porque a gente vê muito isso, essa liberdade que você tem no seu mindset. O seu mindset é um mindset livre, né? E aí eu fico pensando, você falou de comunicação, eu fico pensando muito nisso. Às vezes, a maneira como a gente comunica, o quanto a nossa cultura, ela está cheia de ditados populares que reforçam essa escassez, né? Você falando aí da autorresponsabilidade, entender que eu sou responsável pelas minhas finanças, mas a gente acha que é o governo que tem que fazer, é o governo que tem que agir, é o patrão que tem que fazer, né? É o patrão que tem que te dar condições melhores de trabalho, é o patrão que tem que te dar um aumento, não é uma relação inversa. E a quantidade de ditados populares, você falou aí, dinheiro não dá em árvore, né? E aí não é nem um ditado, mas a citação bíblica é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Exato. E a gente fica repetindo isso sistematicamente, né? Eu não tenho dinheiro. A gente fala isso o tempo inteiro, assim, quando você fala de filho, você tem que se policiar, porque a criança pede muito, e o que você fala? Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tem que ter cuidado. Você está repetindo isso. Isso. Né? Você citou o nome de um livro, o pessoal disse que falhou na hora que você citou. Repete para mim, sem ser o Quem Mexeu no Meu Queijo. Qual deles? Quem Mexeu no Meu Queijo? O segundo. Não, é o que você fez o curso. O Bob, que você fez o curso. O nome do do Bob Proctor? Você Isso. Nasceu para ser rico. Eu fiz uma listinha para vocês. Perfeito. Quer que eu passe agora? Isso que eu ia falar. Você pode passar e depois a gente posta no CIS também. Tá, posso sim. Isso. Eu fiz uma listinha de livros que eu li. Bom, eu li muito. Eu não sei quantos livros eu li nesse tema, mas eu fiz uma listinha de uns 12 ou 15, assim, num segmento que pode te ajudar, sabe? Hoje eu falei para ele que a gente tinha que fazer uma live só com o currículo dele, porque dá tempo de falar tudo que esse cara já estudou. Aí na outra semana a gente ia falar de prosperidade. Mas olha só, mas é muito importante isso, porque isso que a gente acaba de falar, Thaís, o que você acaba de falar é muito importante. Porque não só envolve o seu comentário, como o sistema não está programado para que a pessoa explore a sua liberdade, a sua capacidade, a sua criatividade. O sistema ele não está construído para isso. Eu moro no país mais rico do mundo, correto? Estados Unidos. 95% da população nos Estados Unidos, tá, não consegue se aposentar aos 65 anos de idade. 80% da população nos Estados Unidos não tem mais de $1.000 na conta, e está de paycheck a paycheck. O americano, ele perde o trabalho hoje, daqui 2 semanas ele quebra. Ele não tem poupança. Por quê? É um consumismo desenfreado, e isso agora vamos entrar para o Brasil também, uma inversão de valores completamente fora de controle, tá? Simplesmente porque a empresa que faz esse celular, ela própria já está lançando o que vai competir com ela mesma daqui 2 meses, porque vem com isso, e agora esse é o melhor, e aí todo mundo na escola tem, e agora os seus amigos têm, e por que você não tem? E aí, se você fala para o dinheiro aonde ele vai, depois você pergunta para onde ele foi, e está consumindo, e está consumindo, e está consumindo. E aí, como é que você está no país mais rico do mundo, com uma realidade triste dessa?
E o Brasil, ele tem entrado nesse caminho faz tempo, faz mais de 20 anos que o Brasil vai por esse caminho. Facilidade, agora você pode ter tudo, tá? Uhum. E aí, você tem fôlego financeiro? Então, o sistema, ele está criado para te deixar ali, ó, devendo. E deixar a sua mente ali, ó. Eu não posso expandir. Porque isso vai deixar quem está no controle o quê? No controle. O dinheiro do mundo está na mão de 5% da população. Entendeu? E isso é uma realidade. Agora, não tem que ser a minha. Uhum. Tem que ser a minha. Eu posso escolher. Deus me deu um presente chamado escolha. Se eu não tenho, é porque eu não sei ainda. Então, eu tenho que buscar aprender. Então, eu vou ler um livro, então eu vou ler outro. Um livro que mudou a minha vida, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu li esse livro 20 anos atrás. Ele é dessa finurinha, que nem quem mexeu no meu queijo. Dessa finurinha. Também foi escrito em 98, quem mexeu no meu queijo. Tem vários livros que você pode começar a colocar na tua cabeça e falar, peraí, dá para fazer diferente. O dia tem 24 horas para todo mundo no planeta. Correto? Sim. A semana continua tendo 7 dias, o mês tem 30 dias. Aonde estão minhas atividades? O americano e o brasileiro passa de 8 a 9 horas na televisão por dia. Como é que você me explica uma coisa dessa? Essa estatística não tinha celular na mão ainda, smartphone. Uhum. Você quer o quê? Fazer uma pesquisa? Quanto tempo por dia a pessoa passa num celular desse? Agora, nada contra ver televisão. Mas o quanto disso está nutrindo a sua cabeça? Você dorme 8? Se você passa 10... E aí trabalha o resto. Ué? Por hora. É um assunto difícil, mas ele é real. Sim. A pessoa passa mais programando o churrasco do fim de semana do que programando a vida financeira dela. A aposentadoria, né? Exato. Então, o meu conselho, que é prosperidade, o que é prosperidade para mim nunca vai ser para você. Uhum. O que não tem nada de errado com isso. Mas se você não souber o que é prosperidade para você, você nunca vai viver ela. Você só a gente fez manifestar o que você consegue absorver na sua mente. A gente fez o exercício hoje no Insta, né? Que a gente perguntou isso, o que é prosperidade? E vieram várias respostas muito diferentes. E é interessante porque é bem isso que você falou. Nenhuma delas é excludente uma da outra, né? Todas são verdades para cada um, né? Então, para algumas pessoas foi ter saúde, para outras pessoas foi ter crença, né? Foi ter fé de que as coisas vão acontecer. Para outras foi poder ter independência financeira, enfim. E isso é o que é verdade de cada um, né? Não se exclui isso, mesmo. mas você tem que conseguir, emanar isso para as suas atividades e para esse rumo, tá? Sim, eu fiz uma lista, meninas, de 7 passos práticos. Ótimo. Eu falei no início. Como é que eu saio da motivação e ficar com filosofia e ir para a prática? O que eu tenho que fazer que possa Eu vou anotar. ter um impacto na minha vida amanhã, entendeu? Eu posso dividir isso com vocês? Pode. Paulo, deixa eu só fazer um caderno aqui de live. Uma aspas aqui. Hoje a gente conversando mais cedo sobre a live, o que a gente ia discutir. E a gente trouxe muito o que é CNV, que é o livro que a gente está lendo na comunidade, que é o que a gente está colocando muito no nosso Insta e tentando aplicar na nossa vida, de como que a comunicação não violenta, ela me faz olhar para as minhas necessidades, para ela entender a minha responsabilidade e me tirar do papel de vítima. E isso se aplica muito no que você está falando. Completamente. Né? Completamente. Então, a gente linkou, muito legal, tá? Acho que foi até a Gabi que colocou. Como a CNV, ela é um passo, sim, para a sua inteligência financeira, para a sua educação financeira. Isso. E você pode mudar a sua vida. Okay. Desde que você queira e desde que você acredite. E desde que você comece. Olha só, tem leis no universo que não estão de posse de filosofia ou religião nenhuma. Existem leis físicas, como a gravidade, ação e reação, a lei de atração. Elas regem a nossa existência. Só que essas leis têm princípios que, se usados, tá? Se aplicados da maneira correta, o sucesso, o resultado é inevitável. É inevitável.
Meu amigo Zé, ele fala, como é que você vai colher sem nunca plantar? Como é que você vai reclamar que está colhendo feijão se você está plantando arroz? Se você está feliz com a sua plantação de arroz, que bom. Você não tem que plantar feijão. Uhum. É o que eu estou falando. O que é para a Gabriele não é para a Thaís, o que não é para a Thaís talvez não é para a Isabela e talvez não é para mim. Está ótimo. Mas o que é para você? E as suas atividades, tem conivência entre as suas atividades e a sua proposta? A gente para de sonhar. Porque olha só, a vida não é fácil, tá? São os compromissos financeiros. A gente tem que se manter. A luta pela sobrevivência está difícil, tá? Porque talvez 90%, ou talvez todo mundo que está me escutando fala assim, ele falando assim, está sem conta para pagar. Não é fácil para ninguém, correto? Uhum. Então, isso faz que a gente pare de sonhar. No minuto que você para de sonhar, para onde está indo o seu barco? Para lugar nenhum. Aí eu estou vivendo que sobreviver? Será que eu nasci para sobreviver? Se todas as teorias religiosas pregam que somos filhos do Criador, então eu não seria herdeiro de todas as suas habilidades? Merecedor? Uai, por que não? E aí eu paro o quê? De sonhar? Uhum. E quem é que não vai ter conta para pagar nunca? E quem é que não vai... E lembrando do meu amigo Zé, né? Ele fala, eu não posso esperar as coisas melhorar para que eu esteja bem, eu tenho que estar bem para que as coisas melhorem. E o que isso não se aplica nas finanças? Como é que eu vou ter prosperidade só reclamando? Só me queixando, que a Isabela começou no princípio a falar da escassez. Pega uma pessoa com diagnóstico de hipocondríaca, uma pessoa que só fala de doença, como é que ela vai ter saúde? E qual é a diferença disso para as suas finanças? Aonde está o seu foco? Aonde está o seu foco? É em produzir mais? É em criar abundância? Ou está na escassez? Porque aonde você foca, expande. Sim. Se você não tiver um alvo, qualquer lugar serve. E aí você está patinando, e aí eu estou sobrevivendo. E a vida passa. Eu estava assistindo algumas coisas para nossa live, e aí eu vi um vídeo do Cláudio Mascarenhas, e ele traz algumas coisas assim de mindset. E aí ele fala o seguinte: se a sua mente ainda não pensa da forma como você acha que ela tem que começar, começa a fingir. Finge que aquilo comece a ser realidade. Em alguns momentos vai parecer mentira, mas em alguns vai começar a acreditar naquilo que você está falando. Você acha que a gente pode fazer isso? Lembra do documentário Segredo, que saiu em 2004? Tá? Onde fala que a sua mente não faz a diferença entre o que é real ou não. Uhum. Se eu pedir para todo mundo chupar um limão aqui junto comigo, e nós vamos descascar e pôr na boca, nós vamos começar a produzir enzima digestiva. Todo mundo vai criar saliva na boca. Não existe limão. Nunca existiu limão. O que o segredo fala? Que você jamais vai conseguir atrair uma coisa que você não vivencia. Você tem que ser o se, e se, não, eu tenho que viver agora. Eu tenho que vibrar, tem que ter uma conivência entre o que eu penso, falo e sinto. Eu tenho que viver como se eu já estivesse. É isso que faz a realidade do ser humano. Eu acho que é o viver com prosperidade independente do valor que você tem. É a mentalidade, eu não te falei que eu era pobre e rico, eu continuo pobre, eu sou o pobre mais rico que eu conheço. Não tem nada a ver com... Eu também. E se eu morrer sem 1 milhão na conta? Morri feliz, porque a minha prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com espiritualidade, saúde, relacionamento. Quais são os pilares da nossa vida? Porque se você cuidar só de um, os outros caem. A pessoa que foca só no dinheiro, a vida dela vai ser vazia. O dinheiro ele é um mau senhor, mas ele é um bom servidor. Tá? E a gente fala dentro da disciplina positiva, né, muito de treinar, né? Treinar a criança, treinar, é o treino. A gente precisa se treinar também, naquilo que é novo, né? Naquilo que é diferente do que o que a gente fazia. É ser incansável em treinar, né? Não deixar a peteca cair. O tempo que eu tive aí, né, compadre, eu acho que foi o pior período financeiramente para você, que foi a quebra, né, em 2007. Foi,
Perdi 7 casas, assim, da minha esposa não ter dinheiro para o supermercado. Eu quebrei 2 vezes, é como eu falei, você acha o quê? Que tudo é flores? E assim, vivi um ano e a cabeça tá lá. E ele acordava todo dia com essa motivação aí, com essa alegria. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Uma hora vai dar. Então, assim, é muito isso que você falou. Não é o quanto eu tenho na conta, o momento que eu estou vivendo, enfim, é a cabeça, né? Como é que eu vou emanar isso, independente da circunstância onde eu esteja. Isso para a saúde, né? Isso para o relacionamento, isso para paternidade, para maternidade, enfim. Você cria a sua realidade todos os dias através de tudo que você pensa, fala e sente. Todos os dias nós estamos criando a nossa realidade. Se você perguntar para o psicólogo, doutora, o que é realidade? Ela sorri e fala, é relativo. Como você interpreta a sociedade à sua volta, como você vê a si mesmo, o seu relacionamento. Cada um está no momento. E o mesmo psicólogo ou psicóloga vai te falar, você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás. Nós mudamos conceitos à medida que vamos passando pelas experiências. O que eu quero dizer é que o trabalho é um só, o dia tem 24 horas. Aonde está o mindset é que vai fazer a diferença. A gente segue tendo que pagar conta. Amanhã a gente vai ter que seguir lidando com tudo e com todos. Primeiro que a gente não muda ninguém. Segundo, a gente não muda o sistema. Se é de direita, se é de esquerda, o nome do presidente, se a economia está para cima, se a economia está para baixo. Olha, aqui nos Estados Unidos a situação está difícil. O nosso time mês passado foi o melhor mês, o mês de junho, foi o melhor mês dos últimos 7 anos. Uau. O que você atribui a isso? Você tem muita empresa fechando, restaurante, business fechando, e a gente celebrou o nosso melhor mês dos últimos 7 anos. Mindset. Se tem crise, então vamos vender lenço. Não vender máscara, né? É o que você faz dela. Uhum. Não é o que te acontece, é como você escolhe reagir ao que te acontece. E a vida te prova todos os dias quando você abre os olhos. Porque ninguém vive sozinho. E aí entra a comunicação positiva. Como é que você vai ter uma comunicação positiva com o seu próximo se você não tem ela com você mesmo? Sim. Como é que você vai atrair prosperidade, vai manifestar isso, se você não concluiu isso dentro de você? Aí volta para tudo. Ah, que livro bom eu li. Ah, que bom ali a conversa com os primos ali, foi tão bom, mas o que isso vai te produzir? Se você não fizer, não vai produzir nada. Então vamos falar dos passos? Desculpa que eu me empolgo, desculpa. Eu fico empolgado. Eu falei para você, nós vamos ficar umas 3 horas aqui e o assunto não vai acabar. Eu já mandei no WhatsApp aí, ó, fala, gente, olha o tempo. Não, vamos para a prática, Bora tá lá. bom. Vamos lá. Ó, Não, papel e caneta. Mas a prática é simples, tá? Porque tudo é simples. Difícil é aquilo que a gente não aprendeu ainda. E a gente tem uma tendência de complicar. Mas existem receitas para o bolo. Não importa onde você está financeiramente. Nas nossas aulas de educação financeira, a gente fala de fundação, distribuição e acumulação. Então, não importa se tenha 100, 1000 pessoas me ouvindo, cada um está no momento da vida em relação às suas finanças, tá? Mas, de novo, o dinheiro, se você não respeitar ele vai. Não me importa quanto você tenha e o estágio que você está, o que eu vou passar aqui serve para todo mundo, tá? Ok. Então, anota aí, número 1. Estou aqui, ó, com a minha caneta. Tá bom. Estabelecer as suas prioridades. E se você é casado, não faça isso sozinho. Senta com o cônjuge, tá? E tem um livro muito interessante do Gustavo Cerbasi. Eu até anotei ele na minha lista de livro. É Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Enriquecem juntos. Isso. Uhum. Muito bom. Estabelecer as minhas prioridades e falar por que nós vamos fazer. Se você não tiver um porquê, você não vai organizar suas finanças e você não vai criar prosperidade na sua vida. Você sabe por quê? Tem trabalho para fazer. Se eu não souber o benefício de uma caminhada, eu caminho hoje, amanhã está queimando o que? Ácido lático, dói tudo. Por que eu vou levantar aí de novo? O que eu vou passar aqui para vocês vai criar desconforto. Mas se você fizer, vai mudar a sua vida. Vai mudar. Mas não é fácil.
É simples, mas não é fácil, porque você vai ter que fazer. Ninguém vai fazer por você. Você é a única pessoa responsável pelas suas finanças. Ninguém mais. Então, como é que eu vou ter o gás de fazer alguma coisa se eu não priorizei, se eu não sei o porquê eu faria? Então, Deixa eu entender aqui. Essas prioridades são as coisas que nós temos que gastar hoje em dia, é isso? Não. Ou minhas metas? Não, a prioridade é o seguinte, nós não estamos falando de liberdade financeira, Uhum. nós não estamos falando que tem a ver com o mindset que todos nós merecemos. Uhum. Então, eu tenho que sentar e falar, ok, eu vou experimentar a liberdade financeira? Eu vou criar habilidades, eu vou criar hábitos que vão me trazer sossego financeiro, abundância financeira. E o porquê eu faria? Esse é o passo número 1. Se é o cônjuge, se a despesa de uma casa depende do casal, nós vamos fazer? Pega aqui, vamos. A gente merece viajar todo ano? A gente merece amanhã sem ter uma dívida para pagar? Planejar a universidade dos nossos filhos? Então, nós vamos fazer? Vamos. Se eu não tiver um porquê, eu não vou fazer. Então, o passo número 1 é estabelecer a minha prioridade. E o que é isso para você? Uhum. Eu vou criar independência financeira é o quê? Para dar uma formação para os meus filhos? Não, é porque eu quero quitar a minha casa, eu quero ficar livre de dívida. Não, é porque eu quero fazer um curso. Eu não sei o que é para você. Você vai ter que sentar e conversar. O porquê faríamos? Ah, porque eu quero conhecer a Índia. Eu não sei. Ah, porque eu quero abrir um orfanato e sustentar um orfanato. Você vai ter que descobrir um porquê para te dar o gás de pagar o preço para fazer. Tá? Faz sentido ou não? Sim. Ok. Então, isso é o número 1, tá? Ter uma decisão baseado no porquê, e aí você vai anotar isso. Isso tem que ir para um papel. Eu tenho que ter uma quantidade X de prioridades ou não? Aquilo que fizer sentido. Não, é aquilo que é importante para você. Você tem que anotar. Você vai ter que anotar. Aqui na América, os cursos falam muito do Vision Board. De você cortar por isso. Você tem que anotar, porque isso é um compromisso do casal. Ou se você é solteiro, você tem que se comprometer com aquilo. A gente fala então, de eu tenho que anotar ações. todas as minhas metas. Porque aonde eu vou estar daqui 10 anos, financeiramente? Bom, se eu não criar hábitos hoje, daqui 10 anos eu vou estar... Ué, onde você estava 10 anos atrás? Nada vai mudar se eu não mudar meu comportamento. Então, eu tenho que anotar. Ok. Se eu não tiver um alvo, qualquer lugar serve. Uhum. Então, o primeiro passo é saber para onde eu vou. Tá? Segundo passo. Prontos? Uhum. Sim. Onde estamos? Agora, não é onde estamos em relação à mentalidade. Agora eu estou indo para a parte prática, correto? Correto. Aonde eu estou em relação às minhas finanças? Assumir o controle, assumir as rédeas das minhas finanças. Eu tenho que anotar no papel todas as minhas despesas. Meu dinheiro está indo para onde? Anota tudo. Todas as minhas despesas, dívidas a pagar, deve no carro, deve na casa, deve em cartão de crédito. Eu tenho que saber aonde eu estou. Lembra, o primeiro passo é saber para onde eu quero ir. O segundo passo é saber aonde eu estou financeiramente. Uhum. A gente fala Anota todas as dívidas, tá? E aí, o que acontece? Tem aplicativos excelentes no Brasil de você organizar suas finanças. Uhum. Mas não faz dele ainda não. Tem aplicativo, inclusive, gratuitos, tá? De que tudo que você gasta, você põe ali. Muitos de nós, talvez todos vocês, vão cair de costa quando anotar o que vocês gastam. Tudo. Eu duvido que vocês saibam quanto você gasta de supermercado. Você vai cair de costa right there. Só lá. Você fala, não é possível. Eu tenho que saber para onde está indo o meu dinheiro. Aonde eu estou financeiramente hoje. Tudo isso tem que estar anotado. Deixa eu ver se eu anotei outra coisa aqui. Uma outra coisa que eu quero pedir, dentro da fase 2, aonde nós estamos, começar a usar dinheiro. Já está provado que a pessoa que usa a espécie, o dinheiro, ela gasta 30% a menos. Pagar em dinheiro. As contas variáveis, pelo menos, né? Porque tem conta que não dá. O seguro do carro está no automático. Mas as contas variáveis, está provado que quem usa em espécie, a pessoa gasta 30% a menos. Se você vai no mall comprar aquela camisa e você tem R$100 no bolso, não, eu vou falar em dólar porque eu acho que R$100 hoje não compra a camisa.
que tem $100 no bolso, então você não compra uma camisa de 110. Se você usa o cartão, não importa se ela gasta, a camisa custa 113. Você vai lá e você não vê, Sim. tá? Então, tentar, uma vez é saber onde eu estou e começar a trabalhar com o dinheiro na mão, o máximo que eu E puder. agora tá mais fácil ainda, né? Porque você pode fazer o PIP aí no celular, no relógio, né? Uma facilidade enorme para você. Não, o se Amazon endividar entrega e na sua gastar casa no outro menos. dia, você só vai comprando. Uhum. O dinheiro vai indo embora, tá? Tá claro, Isabela? Posso ir para o terceiro passo? Terceiro passo, bora. Uma análise objetiva sobre os meus gastos. Funil financeiro. A gente ensina muito isso nas nossas palestras aqui, nos Estados Unidos. O funil financeiro, você já anotou tudo, lembra? Está tudo anotado, você sabe o que você deve, você sabe para onde está indo o dinheiro. O funil financeiro, a primeira pergunta é essencial? Uhum. Vou te dar uma ideia, academia que você está pagando, mas não está indo. Ah, não, mas eu vou, mas tem 8 meses que você está pagando e não vai. Correto? Correto. A ideia é fazer o funil financeiro e voltar o dinheiro de volta para o seu bolso, porque ele está saindo. Uhum. Pega o seu extrato bancário e vê o que está no débito automático ali, ó. Eu pago tanto, sei lá, R$20 para uma empresa para ver como é que está o meu crédito. Eu pago isso há 3 anos, não vejo. Dá uma olhada no extrato bancário, o que tem de débito automático lá. A outra coisa, posso reduzir? Seguro de carro, cabo de televisão, tá? Qualquer empresa que você ligue e fala, estou cancelando, eles vão te abaixar a prestação. Aliás, qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última? Inclusive a anuidade do cartão de crédito, né? Começa por aí. Aonde tem taxa, aonde não tem, tá? Olha, ficar em choque. As famílias que a gente ajuda aqui, geralmente você encontra entre $300 a $600 por mês no funil financeiro. $600 por mês que está voltando no seu bolso. O meu recorde foi 1.500, uma família. Uau. $1.500. Estava indo para o nada, assim, ó. Pá. E você não sabe, não está indo, tá? A outra coisa é se eu posso trocar. Vou te dar uma ideia. Eu tinha com a Vanessa, isso 7 anos atrás, quando eu fiz o meu funil, 6 anos, quase 7, eu tinha com uma empresa americana aqui chamada AT&T, que a gente pagava $120 o casal. Aí eu troquei para uma outra chamada T-Mobile, o mesmo plano, por 60. Voltou $60 para o meu bolso. Então, quais são as despesas que eu posso controlar, diminuir ou cancelar? Fazendo a pergunta, é essencial? Eu preciso? Uhum. Só que quando você começa a fazer isso, você começa a mudar a mentalidade em relação ao dinheiro. Porque, olha só, o dinheiro é suado, não tem dinheiro em árvore, não. E se ele é tão suado, se a gente tem que se organizar, fazer estratégias, porque o amanhã vai chegar, a idade vai chegar, e a gente precisa de uma aposentadoria, a gente precisa de uma poupança, por que a gente está deixando ele ir assim? Um esgoto. Uhum. A gente tem que dar rumo no nosso dinheiro, isso vem de responsabilidade, tá? Okay. Então, fazer o funil financeiro e faz o casal junto, tá? Tá. O quarto passo. Esse quarto, ele só se aplica para quem tem dívida. O quarto passo é criar uma estratégia para sair de dívidas. Eu chamo ele de refinanciar as suas finanças. Anota essa frase. Porque na lei da atração, eu não quero ficar falando de dívida, tá? Refinanciar as minhas finanças. Eu não quero falar nada que vai ser contra a energia de abundância, porque tudo que eu falo mexe o meu emocional. Tudo que eu penso afeta o meu emocional. Se eu ficar pensando nas contas do cartão, como é que eu me sinto? Porque se eu estou pagando o mínimo do cartão, todos os meses eu vou gastar 33 anos para terminar de pagar. E eu vou terminar pagando de 9 a 13 vezes mais o valor que eu devo hoje. Não é uma boa estratégia. Nunca foi. Toda dívida te deixa mais pobre todos os dias. Está comendo você pela raiz, pelo pé. Não tem como ter liberdade financeira devendo. Você não vai conseguir.
tá? Ok. Então, o que a gente ensina sobre refinanciar as suas finanças? A bola de neve. A bola de neve. Você pega o cartão que você deve menos, paga o mínimo nos outros e põe tudo que você pode nesse. Quando você terminar de pagar esse, você está pagando o mínimo do próximo, mais o mínimo do outro, que agora já liberou, mais o que você poderia pular. Você vai pagar rápido as suas dívidas. Rápido. Tá? Muito importante isso. Ok. Então, a estratégia para sair de dívidas. Passo número 5. Ter uma reserva de, no mínimo, 3 meses para suas despesas fixas. No mínimo. Porque aí, quando você conseguir a meta dos 3 meses, você já empurra para mais 3, tá? No mínimo 6 meses. Mas para começar, porque você tem que ter uma ideia, é o seguinte, se eu ponho uma meta muito longe, eu fico descrente, aí eu não quero fazer aquilo, fica parecendo impossível, tá? Um peso, né? Não vou fazer porque eu nunca vou conseguir isso. Você tem que fazer coisas e celebrar elas, tá? Faça coisas pequenas que vai escalando. Tá? Então, 2 meses, mas qual é a meta final? 3 meses. Se a minha despesa é 10 mil reais por mês, eu tenho que ter 30 mil numa conta de molho. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer, o dinheiro está ali. Eu não vou aonde? No cartão de crédito. Porque a ideia é dar tchau para o cartão de crédito. Tchau, nunca mais. Foi Albert Einstein que chamou juros compostos da 8ª maravilha do mundo. E por quê? Porque ele diz que quem entende ganha e quem não entende paga. Ou você usa os juros compostos ao seu favor ou contra você. Quando você está usando os juros compostos contra você? Cartão de crédito. Sim. Você está ficando mais pobre. Tá? Você com 3 meses de reserva, você não vai no cartão se o carro quebrou a transmissão. Tá? O carro quebrou. Você está com dinheiro ali, vai lá e paga. Não entra no cartão. Essa reserva, ela tem que ficar acessível, né? Ela é algo para você ir lá Pode e pegar. estar numa conta de poupança. Eu não imobilizo, eu não invisto, Exato. Dinheiro não, é um dinheiro acessível. Para isso, para eu não ter que usar o cartão quando algo acontecer e fora do plano, Exato. né? Exato. Entendi. Tá? O passo número 6. Ok. Fazer os envelopes. Alguns livros vão chamar de jarras. Fazer os envelopes. Que é o que a gente chamou de potinhos. Potinhos ou jarras. Crianças. Fazer os envelopes. Eu, há 7 anos, educo meus filhos assim. São 5 envelopes. O envelope número 1 é para aposentadoria. Por quê? Se eu não fizer o dinheiro trabalhar para mim, eu vou ter que trabalhar por ele o resto da minha vida. Essa é a filosofia. 10% a 15% do que eu ganho vai ter que voltar depois. Porque a idade vai chegar, se Deus quiser, com saúde, mas eu não vou ter o gás de hoje para levantar e fazer. E esse dinheiro, ele vai estar investido. Você vai acumulando ele até ele chegar num momento que você possa pôr num plano de investimento. Ok. Depender de cada casa, de cada realidade. Tá? Ok. Tá. Mas a mentalidade é me pagar primeiro, correto? Ok. Me pagar primeiro. Então, eu tenho um envelope para minha poupança, para minha aposentadoria. O segundo envelope, eu pus educação. Tá? Isso aí é a educação dos filhos, por exemplo? Em geral. Em geral. Tá. Sua também, se você quiser fazer um curso. Quero fazer um curso, o dinheiro está ali. Tá? Quantos %? Eu vou falar o que eu fiz para as minhas crianças, porque quando eu terminar, você vai falar, Paulo, porque, para ser honesto, nem eu consigo viver com 50% dos meus ganhos, tá? Tá. Mas para minha aposentadoria, já faz um tempo bom que está em 20%, só na minha aposentadoria. Eu estou bem, como é que fala, orgulhoso de mim mesmo. Eu fiz aquele curso da Mente Milionária, do T. Harv Eck. Eu devo ter feito aquele curso com meu irmão, com o Neto, umas 6 vezes já. A gente parou de fazer uns anos atrás. Mas eu lembro como se fosse agora, o curso foi em Tampa, isso em 2012. O Neto, ele falou para a gente viver com 70% da nossa... Renda. Receita. Do que entra, né? E o Neto olhou para mim e falou, compadre, é impossível. Eu falei, tá impossível. Aí a gente foi lá falar com o palestrante, tinha 3 mil pessoas no salão, a gente foi lá. Foi eu e o Neto, meu irmão. E aí a gente chegou para ele, porque ele falou para pôr 10% para poupança, 10% para eventualidades e 10% para caridade. E é impossível. E o Neto que puxou o assunto, ele falou, compadre, não dá. Eu falei, não dá, concordei, né?
Aí fomos lá falar com o palestrante depois que ele terminou, e eu falei assim, olha só, é impossível a gente viver com 70% dos nossos ganhos. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, você nunca vai ter liberdade financeira. Que fofo ele. Ou você faz ou você não faz. Paulo, mas você está sendo radical. Ah, não, radical é chegar na aposentadoria e o seu dinheiro mal dá para os remédios. Radical é os americanos morar ou brasileiros que estão aqui, morar no país mais rico do mundo e está dependendo ou do governo, ou da família, ou está abaixo da linha da miséria. Tá? Isso é ser radical. Radical é chegar a dezembro e a família virar para mim, aonde nós vamos passear, e eu olhar e falar assim, a gente não tem dinheiro. Claro, dia 15 não dá para juntar dinheiro para viajar dia 20. E se eu fiz isso o ano inteiro? Aí vai depender. Eu fiz um curso chamado Paz Financeira, o autor é David Ramsey, mas esse livro não está traduzido em português. Se chama Transformação Total do Seu Dinheiro. Eu já fiz esse curso em inglês e espanhol. Eu fiz em 2 idiomas para ver se entra, né? Aí, resultado. Porque cada coisa que você pega só absorve 10%. Eu tenho que estar repetindo, senão eu não vou manifestar. Ótimo. Mas ele é bem radical. Ele é bem radical. Ele fala assim, se você, para guardar, tiver que cancelar o cabo de televisão, cancela. Ele é bem radical. Sim, mas radical é não ter, né? Eu sou de acordo com o equilíbrio. Dentro dos passos que eu estou te passando, você vai ter que sentar com seu cônjuge e ver aonde vocês estão financeiramente, qual é a meta de vocês e como é que a gente vai ajustar isso aí. Okay. Entendeu? Mas vamos voltar para os envelopes, né? Educação. Paramos. Aposentadoria, isso. Educação. Aí o terceiro envelope, férias, que eu já abordei. Se você se programar um dinheiro que vai para esse envelope todo mês, você tira férias todo ano. O que não dá é para o final do ano você falar, vou para onde não tem dinheiro na conta. O outro envelope eu falei de caridade? Não. Muito importante. Olha só. Tudo que você dá volta. Isso. E quando eu falo de caridade, eu não estou falando do sentido religioso, não. Embora se você frequenta uma igreja, pode dar na sua igreja, não tem problema. Se você é cristão, o cristão 10%. Não tem problema nenhum, tá? Você pode comprar em comida. Você vê, desde que a quarentena começou aqui, a gente está distribuindo comida toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Se você vê a fila de brasileiros que está sem emprego aqui, pegando cesta básica, toda sexta-feira a gente distribui. Deixa eu te perguntar, por exemplo, do envelope da caridade. Eu vou juntando, vamos supor que a pessoa não tem muito para colocar naquele envelope ali. Eu posso esperar juntar um pouco para poder doar, ou todo mês eu tenho que doar aquela parte do envelope? Não, vai doando, porque lembra do óvulo da viúva? Que os centavinhos dela, lembra como Jesus expôs isso? Que os centavinhos, mais porque ela deu do necessário, não foi do supérfluo? Sim. As nossas crianças têm tudo em casa, gente. As nossas crianças têm sofá para sentar, tem um tablet. Gente, tem milhões de crianças lá fora que não sabem o que é um videogame. Não sabem o que é um smartphone. Tem criança passando fome. Se o que você guardou dá para comprar uma cesta básica, compra essa cesta básica. Vocês não lembram o que o nosso avô Fenelon fazia com a gente? Arrumava aquele tanto de brinquedo, vestia alguém de Papai Noel e a gente ia distribuir na periferia. A felicidade daquelas crianças em ganhar o brinquedo. Então, quantos brinquedos as suas crianças não estão brincando mais e está lá guardado? Às vezes a gente não tem que esperar juntar, está dentro de casa. Ok. E outra coisa... para a gente pode ser pouco, para o outro é muito, né? É muito. Eu vou fazer compra de supermercado com a Vanessa aqui, um pacote de macarrão custa o quê? 50 centavos? O que custa pôr esse pacote de macarrão dentro do carrinho? Ok. Vou esperar ter para dar, eu nunca vou ter, tá? Tá. Nunca vou ter. De novo, é energia, é o mindset. O que eu estou falando quando eu faço isso? É que eu tenho o suficiente para fazer. Olha que delícia isso. Eu tenho o suficiente para fazer hoje, de acordo com o quê? Com as minhas condições. Mas eu estou fazendo. A energia flui. Okay. Então, eu acredito muito nisso, tá? E um envelope para eventualidades, para não chamar emergência. De novo, para não atrair emergência. Mas elas existem, tá? Então, emergência? E aí o que é que eu falo para minhas crianças? Eu não tenho mesada para as minhas crianças. Mas, às vezes, a gente vai na Califórnia uma vez por ano, tem uma tia lá, a tia Luísa, ela dá dinheiro, meu sogro e minha sogra moram lá, e os tios.
Meus meninos não vêem muito dinheiro por ano. Às vezes meu pai, minha mãe, ou o neto, ou o André, quando vem, eles não veem muito dinheiro por ano, mas o que eu ensinei para eles e já é uma cultura aqui em casa. O dinheiro que eles pegam, eles põem 10% em cada envelope, e uma vez que eles pagaram eles mesmos primeiro, eu falo para eles gastar o que sobrou o mais rápido possível. Por quê? Eu quero que eles tenham o sabor de gastar depois de ter pago a mim mesmo primeiro. Eu sou irresponsável com o meu dinheiro, correto? Sim. Agora, para o adulto, dá para cortar nesse momento, amanhã, 50% para distribuir nisso aqui? Gente, eu sei que não dá. Tá? Mas e que tal começar com 20%? Ah, não, Paulo, 20% não dá. Que tal começar com 10%? Ou talvez eu ser um pouquinho radical, como o palestrante, o John, foi comigo em 2012. Falei para ele, não dá para fazer. Ele olhou nos meus olhos e falou, você está ferrado, você não vai ter liberdade financeira nunca. Outro tá um jeito de fazer, ou você nunca vai ter liberdade financeira. Ele foi direto comigo, olhando nos meus olhos. Ele falou, ó... Paulo, e eu acho que quando a gente se organiza para isso sair da fonte, eu tenho pela empresa que eu trabalho plano de aposentadoria privada. E aí cai descontando direto do salário. E quando eu entrei, eu já falei, ó, já vou colocar o máximo, né? Coloquei o máximo, a empresa põe uma parte, mas é 15% do salário. Aí eu brinco, eu falo que eu não gosto de olhar o Olerite para não ver quanto é isso em valor absoluto, senão eu desisto. Mas você se acostuma a viver com o restante. Você acostuma. Né? Você organiza o seu padrão de vida para aquilo ali. Você não põe na cabeça que tinha algo mais. É aquilo ali. Né? Você está perdendo, né? Igual o Paulo falou. Você está se pagando. Porque, meninas, olha só, não é o quanto a pessoa ganha, gente, é o quanto sobra. Tem um livro traduzido para o português que o meu vizinho é milionário. E esse livro fala que as pessoas que são wealth, as pessoas que são ricas, que não é rica em valor, é rica em bens, tá? Tá ali, o carro tá pago, tá ali. Ganha uma média de 60 mil por ano, que, aliás, é a média de salário americano. Tá? E lembra, não traduz para reais, não, para falar também 60 mil e as despesas também em dólar. Tá? Vamos lá para o passo 60 mil por 7, ano, a gente está equivalendo... Vai para o passo 7. E esse livro, O Meu Vizinho é Milionário, não é um romance, é um documentário. Aliás, na época, os chineses estavam na frente. Os chineses não, os indianos. Os indianos, em média de 3 anos no país, já estavam com casa própria e negócio próprio. Então, fala muito disso. Não é o valor, porque, de novo, se você for esperar ter muito dinheiro para se organizar, gente, é se organizando que você vai ter muito dinheiro, é o contrário. Se você falar, não, a hora que sobrar dinheiro, eu vou começar a fazer tudo que o Paulo falou, não vai sobrar. Se você não fizer, não vai sobrar. Okay. É difícil, mas a gente vai ter que entender isso. E quando é que eu tenho que começar? Agora, senão eu não vou fazer nunca. Amanhã. Vai doer, amanhã, tá? Hein, gente? Mas a gente tem que fazer. Bom. Passo 7. 7 passos. Uma vez que tudo isso feito, começou a sobrar. Então, eu tenho que montar uma estrutura. E aí, depende de onde você está na sua vida, aí entra o consultor financeiro. Montar estruturas financeiras. Você sabe o valor de um seguro de vida para sua família? Se falta o seu esposo hoje, você forma seus filhos? Se a renda depende do casal e falta um, como é que esse barco segue andando? Aí entra o Paulo. Outra coisa, blindagem patrimonial. Paulo, a minha família tem fazenda, tem bens, como é que isso está blindado de tributação fiscal? Você sabe quanto que o governo vai abocanhar disso aí? Como é que você blinda na hora de transferência de herança? Tá? Outra coisa, o que envolve testamento? E aqui o que a gente fala, um trust, para livrar o quê? A sua renda de tributação. Mas aí nós estamos falando de um plano mais elevado. Sim. Mas nós não vamos chegar nesse plano mais elevado se não começar do passo 1. E, de novo, onde você está? Mas não importa onde você esteja, eu não me importo de dedicar meia hora, 40 minutos do meu tempo e falar contigo. Não importa se você esteja no Brasil ou na China. Tá? Não me importa. É só marcar. Okay. Mas eu não vou falar contigo se você não fez as primeiras tarefas. Eu não vou sentar contigo se você não sabe aonde você está financeiramente, se você não fez o passo número 2, o número 3, que é o quê? Fez o funil, enxugou,
e se você já começou uma estratégia para saber quais são as suas dívidas e o que você vai fazer para matar. Ok. Porque nada vai acontecer se você não fizer isso. Passo Combinado. 4, você nunca vai chegar no 5, 6 e 7. Nunca. Estou sendo honesto. Uhum. Sim, mas com Ok. certeza. Correto? Correto. Então, de teoria, o mundo está cheio, de livro bom, o mundo está cheio. A gente tem que somatizar isso, pegar e fazer. Tem muito curso lá fora, mas é uma decisão que vai fazer você mudar de vida. É a escolha que você faz. Eu escolhi ser próspero. Eu tenho um amigo que fala assim, o meu sonho de consumo é alguém chegar e falar assim, como é que você tem um relacionamento tão bom que você fala, eu escolhi. Como é que você tem essa intimidade com Deus, com a sua espiritualidade maravilhosa? Eu escolhi. Como é que você pode ter uma saúde tão boa? Eu escolhi. Por quê? Alguém mais é responsável pela sua saúde? É você que determina o que vai entrar pela boca. E como é que a finanças vai ficar fora disso, gente? Sim. A gente tem que se responsabilizar pelas nossas finanças, quebrar as nossas crenças, sair do estado de vítima, porque isso está te sabotando. Uhum. As crenças ou estão te ajudando ou estão te arrastando, te limitando, tá? Entender que você merece, entender que ninguém é mais inteligente que você, que não é uma questão de merecimento, é uma questão de fazer, e aquilo que você é exposto. Começa a nutrir sua cabeça de coisas boas, senta com o seu cônjuge e fala assim, o que a gente merece? O que seria liberdade financeira? A gente ia fazer o quê? Ia viajar uma vez por ano? Ia quitar a casa? Eu sou goiano, eu sou louco para ter uma fazenda, eu passei semana passada olhando terra. Eu não tenho dinheiro para ter a fazenda ainda não, mas na minha cabeça eu já tenho. Eu tenho 6 chapéus. E de vez em quando eu deixo até terra debaixo da unha e falo aqui, ó, veio lá da minha... Os passeios nos aras, né, Paulo? É, entendeu? Meu sonho é ter cavalo. Eu não tenho uma semana que eu não vou ver cavalo. Eu cavalo, e cheiro, e monto, e tiro foto. Eu vivo como se eu já... Maravilhoso. Entendeu? Aí o segundo passo, aonde nós estamos em relação às nossas finanças? Senta, põe tudo num papel, todas as minhas dívidas, anota tudo. Tudo ali. Terceiro passo, fazer o funil financeiro, onde eu posso controlar, diminuir ou trocar. Enxugar. Quarto passo, criar uma estratégia para sair de dívida, fazendo como a bola de neve, nas dívidas... Financiar as minhas finanças. Quinto passo, começar a fazer uma reserva de no mínimo 3 meses para começar. Sexto passo, começar a fazer os envelopes, ou o jarrinho, como é que chama? O potinho. Pode. Ok. Tá? Se você não começar a poupar hoje, sabe quando você vai ter dinheiro? Nunca. E o sétimo passo, criar uma estrutura. Excelente. Muito É bom. simples, é porque as pessoas não fazem. Uhum. É simples. É uma escolha, né? Para Começar, encerrar, né, eu posso Paulo? dar a dica dos livros que eu anotei aqui? Pode, mas eu quero que você passe para mim depois por escrito, porque eu quero postar para as pessoas Tá. poderem ter acesso quando quiserem. Tá bom. Os livros que eu anotei, o primeiro é Quem Mexeu no Meu Queijo, porque esse livro te dá uma balançada, tipo, Opa. o que está acontecendo? O segundo livro que eu anotei é O Homem que Busca um Sentido, de Viktor Frankl. Lembra que eu falei que o passo número 1 é ter uma proposta? O que é o meu sonho? Ou Segredos da Mente Milionária. Eu já fiz o curso 6 vezes com esse cara, eu já devo ter lido. A gente é muito ruim, né? Porque tudo que eu já li já era para me ser bilionário. Olha o tanto que o ser humano... É difícil. O ser humano é complicado. Vou te falar, a cabeça é de martelo. Você tem que ficar pondo coisa para ver se... Todo dia. Eu pus O Poder da Ação, de Paulo Vieira, porque lei não aplicar não vai fazer nada contigo isso aí. O Poder da Ação, de Paulo Vieira, é muito bom. Uhum. Eu pus aqui Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, de Steve Covey. Eu já li os 7 hábitos, terminei agora a quarentena, vivenciando os 7 hábitos. Tem o 8º hábito, eu sou fã do Steve Covey. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? Que vem muito sobre o poder da ação. Eu pus O Homem Mais Rico da Babilônia, também vai... Esse livro é dessa... Quero ler esse. Abrir assim, ó, vai te despertar. Esse eu não li. Que mais que eu anotei? E aí tem vários outros que todo mundo conhece, né? Pensa em Enriqueça. Para desenvolver uma mentalidade empreendedora, você tem o Robert Kiyosaki, que vai falar dos quadrantes, entendeu? Tem muita coisa lá fora.
Pai rico, pai pobre. O Gustavo Cerbasi, ele tem Adeus Aposentadoria, ele é um tapa na cara mostrando a realidade, entendeu? Eu li esse livro 3 anos atrás, está até aqui. Esse e Os Segredos de Quem Tem Dinheiro. Eu fui pegar uns livros, o que eu estou lendo agora é de Tony Robbins. É um guia prático para a sua liberdade financeira. Legal. Liberdade financeira inabalável. Estou no comecinho dele. Aqui. Ok, Paulo. passa para a gente, então, que a gente vai fazer a listinha das suas indicações. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu acho que encaixa muito no que você disse, né? Eu faço o meu melhor com as condições que eu tenho, até que eu tenha condições melhores de fazer ainda melhor. Então, qual é o passo que a gente pode dar hoje? O que é possível Você não pode esperar. fazer? Né? Não dá para esperar. As Não condições dá. ideais, elas nunca vão acontecer, né? Não. Você cria a condição ideal. A condição ideal Você nasceu para ter abundância, você merece ser abundante. Quebra essas limitações, quebra. E não estou falando de quantia, gente. Não estou falando que todo mundo tem que ser rico, não. Eu estou falando que todo mundo tem a obrigação de ser rico. Obrigação. Você tem obrigação de ensinar seus filhos que eles podem ser prósperos. A gente não é marionete ou vaquinha de presépio. Chega de ser manipulado por sistema de governo, por sistemas econômicos e por crenças de 100 anos atrás. O rico fica mais rico e o pobre está alimentando essa classe aí. Não. De jeito nenhum. Bora. Paulo, eu acho que não tinha outra pessoa para vir falar isso aqui pra gente. Esse cara é o nosso herói, tá? A gente queria compartilhar o nosso herói com vocês. É uma emoção. Dividir um pouquinho dele com vocês. Vocês são demais. Vocês dedicarem esse tempo, olha. O mundo precisa de coisas boas. O mundo precisa... Você pega uma pandemia dessa aí, você liga a televisão, é só notícia de corrupção, o que está dando errado e gente morrendo. E essa incerteza no mercado. Aqui na Flórida está horrível. Miami fechando Miami, aí aqui não sabe se fecha ou se abre de novo. E aí mesma coisa. Palestras maravilhosas, tá? O mundo ele precisa disso. Vocês estão de parabéns. Eu amo vocês muito. Admiro vocês, tá? Sigam fazendo. Pessoas precisam de educação. E foi uma das decisões quando a gente pensou em criar um canal no YouTube, né? Que é o programa Entre Irmãs, para a gente fazer regularmente, é para que a gente tenha esse compromisso mesmo de contribuição. Porque se você faz uma live aqui. Não, a gente precisa desse compromisso de contribuição com o próximo. A gente precisa partilhar tudo que a gente tem recebido de aprendizado, de experiências, né? O que a gente conversa entre a gente. Então, por isso que a gente quer muito repercutir isso, reverberar isso para outros espaços. Né? E aí, um dos motivos do Entre Irmãs, e para a gente estrear com esse pé direito fantástico que foi com você, gente, que live maravilhosa. Eu quero fazer alguns comentários, o pessoal está comentando aqui, e o Rodrigo Pacheco falou que quer ser o peão da sua fazenda, que ele achou o máximo para você falar isso. Ai, ele vai te colocar lá no quadro dos sonhos dele. A minha fazenda não vai ter peão, que eu vou pôr os peão para ficar tudo rico, então não então fechou. Estou ferrado. A Kate disse que não vai nem dormir essa noite, do tanto que ela está pensando, que ela já vai começar. Ela agradeceu, né? A Solange também agradeceu muito, tá? A Nilva falou, não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Isso. Né? Então, assim, o pessoal está agradecendo, Helena está aqui agradecendo, nossa mames, querida, e a gente também quer agradecer. Foi maravilhoso, eu acho que, às vezes, quando a gente olha assim, fala, mas se relacionamentos positivos e prosperidade e finanças, de início as pessoas podem não entender o porquê, mas para a gente faz tanto sentido essa proposta de integralidade, de coerência do que a gente quer com o que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente deseja, com o que a gente precisa fazer, né? E quando surgiu essa questão da educação financeira para crianças, isso precisa começar conosco, né? São os meus hábitos, é o meu mindset, é a maneira como eu olho, a maneira como eu comunico para mim mesmo. Então, para a gente faz muito sentido esse momento e a gente quer muito agradecer. Foi simplesmente fantástico. Obrigado a vocês pela oportunidade. Tá? Eu quero falar o seguinte, porque quem está conhecendo o Paulo hoje, o Paulo é isso aí, tá, gente? O Paulo sempre foi assim. Quando a Tata fala que ele tem a mente mais de liberdade de todas as pessoas que a gente conhece, ele é assim. Até quando ele não tinha todo esse conhecimento que ele tem, todos esses nomes de autores e de livros, ele era assim.
Então, a gente mudar isso mesmo e acreditar sim, porque a gente acompanhou. Paulo foi para os Estados Unidos sem ter um tostão no bolso. Não, para tudo. Eu tinha $300, não. $300. Eu não tinha vim sem ainda nada, emprego não. garantido, quebrou. E o cara hoje tem uma vida. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade, que é o que a gente vê, a gente acompanha, a gente sabe como que você é com a sua família. E é um exemplo para a gente, sim. É igual eu falei para você. Um dia eu vou chegar com a minha lista de conteúdo igual a sua. Essa é uma das minhas prioridades. Eu sou extremamente rico, tenho muito orgulho de ser em todas as áreas da minha vida. Eu acordo rico todos os dias. Maravilhoso. E se eu não manifestar isso em moeda e morri rico. Para o outro lado, anyway, de qualquer maneira. É isso aí. Tá ótimo, né? Compadre, sou muito suspeita por falar. Eu acho que a proposta do CIS, para mim, pessoalmente falando, tem muito a ver com tudo que eu aprendi com você. Então, vou ficar emocionada. Então, obrigada. Eu acho que você é contagiante demais e é porque você acredita naquilo que você faz. Independente se é com finanças, se é com a sua família, se é com seus pais, se é no seu trabalho na caridade, enfim. Você faz e vive isso, e isso impacta muito. E impactou muito a gente desde muito cedo, né? Era o nosso herói, ele ensinou a gente, ele é o primo mais velho, ensinou a gente a chamar de herói, e quando a gente cresceu, continuou herói. Muito herói. Continuou sendo uma inspiração. É que se eu fosse falar aqui as coisas que eu faço, ninguém nem ia acreditar de qualquer maneira. Mas olha o que é interessante, né? Tudo que você prioriza, você manifesta. Tudo que você põe como prioridade, que você acredita, que você fala, eu vou fazer, e que você põe compromisso, você vive aquilo. É isso aí. Falando isso de bobeira, não. Se eu falar o que eu faço, ninguém vai acreditar. Então é melhor deixar até quieto. Gente, obrigada. Minha comadre vai pro céu. Quem esteve aqui com a gente. Não vamos entrar em detalhes. Paulo, obrigada. Amo vocês. Obrigada. Os 7 passos, vou cobrar, hein? Vou fazer amanhã, sim. Amanhã. 7 passos, 1 por 1. Tá aqui, ó. Vamos uma parte lá. deles eu já tô caminhando, mas eu vou estruturar isso aqui. Se eu não receber uma ligação falando assim, Paulo, conversa sobre estruturas para a minha vida, para a minha família, significa que você não fez os primeiros 4 passos, hein? Ok. Combinado. Vamos fazer. Excelente noite, gente. Gratidão. Beijo. Boa noite, Obrigado. gente. Obrigada, Tchau. pessoal. Até mais.